A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O tema de hoje é o valor do exemplo. O Lucas recebeu do Pai o exemplo, a importância de seguir os passos do Cristo. O Lucas percebeu que o Pai não falava apenas do Cristo, mas ele expressava amor pelo Cristo. Um outro ponto, o Lucas percebeu a mudança na personalidade do seu pai a partir do momento em que ele ia dando os seus passos em direção à sua conversão. A conversão, ela só termina quando nós dermos o nosso último suspiro. Lucas, qual é a importância para você da conversão? Então, tio, uns anos atrás, quando eu tinha 12, 13 anos, ele me falava muito sobre a igreja católica, sobre a tradição. Só que o molecão não ligava, ainda zoava, zombava. Depois foi passando o tempo, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fui me aprofundando mais e fui me interessando. Aí eu lembro uma vez na fila da comunhão, eu falei, pai, o que é aquilo? Aí ele até falou, tenha respeito, que aquilo é o corpo de Cristo, a Eucaristia. Aí eu fiquei interessado, falei, não, eu vou comungar. Só que eu nunca tinha me confessado. Aí ele falou, não, você tem que se confessar. Aí eu falei, não, tá bom, mas como é que funciona? Aí ele falou, você tem que falar todos os seus pecados na frente do padre. Eu falei, só que eu achei que era fácil, mas já tentei muitas e muitas vezes e falo que os demônios dão vergonha quando você vai se confessar. Entendi. E muitas vezes eu deixei de confessar por causa de vergonha. Aí, meu pai foi um exemplo para mim, para eu me aprofundar mais. Agora todos os domingos eu vou para a igreja, me comungo. E minha primeira vez, confissão, eu lembro que quando eu estava em estágio de pecado mortal, às vezes eu dormia, tinha pesadelo. E quando eu me confessei, eu lembro que eu saí da igreja livre, solto, sabe? Uma felicidade enorme, enorme. E quando eu comunguei, primeira vez Eucaristia, aí foi quase chorei, me emocionei. Nossa, foi uma alegria imensa. E hoje eu falo, meu pai para mim foi o maior exemplo de seguir a tradição católica. Gente, que maravilha! O exemplo do pai. Agora veja, às vezes a gente quer que os nossos filhos sigam o Cristo, só que os nossos filhos não têm exemplo dentro de casa. A nossa casa precisa ser, sem sombra de dúvida, a igreja doméstica. Nós precisamos transpirar o Cristo. Dizem os biblistas que quem via o apóstolo Paulo não enxergava nada de Paulo e enxergava tudo de Cristo. E por quê? Porque Paulo era de Cristo. Entenda, o Senhor Deus, Ele te quer por inteiro. O Pai, Ele quer te envolver com o seu amor. O Pai quer curar as suas feridas. O Pai quer fazer com que você entenda que você é especial e que essa vida, que a vida biológica, não é o nosso bem maior. O nosso bem maior é a vida celeste ao lado do Pai. O Lucas recebeu do seu pai o exemplo. Os nossos exemplos precisam falar mais alto do que as nossas palavras. Lucas, claro que nós precisamos agradecer a Deus, mas nós precisamos agradecer também aquelas pessoas que foram pais espirituais para nós. No seu caso, o seu pai foi pai espiritual. Cara, ele é seu pai biológico, mas ele foi teu pai espiritual. Ele foi exemplo, ele fortaleceu você
Ele foi canal de graça para você. E você? O que você tem a agradecer a seu pai por ter te mostrado a importância de seguir a fé? Ah, porque assim, falando que Deus envia anjo para as pessoas, e para mim meu pai foi um anjo. Porque, querendo ou não, no estado que eu estava, se eu morresse, eu ia diretamente ao inferno. E meu pai sempre me motivava a me confessar e nunca desanimar. Então hoje eu sou grato 100% ao meu pai. E se hoje, como posso falar, se Jesus voltar agora, eu tenho fé que eu posso ser salvo, porque eu estou comungando, estou indo no caminho certo, indo para a igreja. Isso eu sou grato ao meu pai. Gente, que maravilha, que maravilha. O que ele, o Lucas deixou bem claro. Ele está em estado de graça. A graça é tudo. Você precisa ser envolvido pela graça. Você que é pai, seja exemplo. Os nossos exemplos precisam falar mais alto do que as nossas palavras. Muito obrigado e que o Senhor Deus abençoe a todos.